Você já parou para pensar por que certas vontades parecem te dominar? Por que aquele impulso de agradar, de ser notado, de se sentir desejado, te arrasta como se fosse mais forte do que você? Isso não é só vontade, é programação. E não começou ontem, começou lá atrás, quando você ainda nem tinha noção do que era ser homem de verdade. Fizeram você acreditar que seu valor vinha do que os outros pensam, que se ninguém te quisesse, você não prestava. E assim, dia após dia, o mundo foi te ensinando a se medir pelos olhos de fora, não pelos de dentro. Você virou prisioneiro do próprio desejo. E o pior, sorrindo. Você treina o corpo, compra roupa nova, força uma imagem, tudo por um olhar de aprovação. E quando ele vem, dura o quê? Segundos? Minutos? Depois some e você tem que correr atrás de novo. Isso não é conquista, é vício, é escravidão disfarçada de liberdade. A Bíblia já dizia, como cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não tem domínio próprio. Provérbios 25:28. E Napoleon Hill alertava, o homem que não governa seus pensamentos será governado por eles. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Enquanto você vive correndo atrás de desejo, está se afastando da sua alma. Enquanto tenta impressionar o mundo, tem gente silenciosamente construindo impérios. E você aí, se apagando pouco a pouco só para caber na expectativa dos outros. Mas preste atenção, esse desejo que parece tão seu, não nasceu com você, foi colocado. E quanto mais você o alimenta, mais ele cresce, até tomar conta de tudo. Do que você compra, de onde você vai, de quem você ama, de como você vive. É por isso que tantos homens estão exaustos, perdidos, vazios. Napoleon Hill chama isso de energia mal direcionada. Você tem força, você tem fogo, mas está queimando no lugar errado. A boa notícia, essa mesma energia que hoje te faz correr atrás do olhar dos outros, é a que pode te fazer olhar para dentro e construir algo eterno. Você não precisa matar seu desejo, precisa transformar. Jesus foi tentado no deserto com prazer, poder e aprovação, mas resistiu. Não porque não sentisse, mas porque sabia quem era. E aqui começa a sua virada. Você precisa começar a lembrar quem é, sem depender de elogios, curtidas ou corpos. Porque o homem que precisa ser desejado para se sentir vivo está morto por dentro. Você não precisa. Mas viver assim. Sabe aquela sensação de estar sempre devendo algo a alguém? De que você tem que provar o tempo todo que vale alguma coisa? Essa cobrança vem do desejo mal resolvido. E a saída? Consciência, domínio, direção. Napoleon Hill dizia, o desejo é o ponto de partida de toda a realização, mas é a disciplina que transforma desejo em resultado. E a Bíblia reafirma, melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o espírito do que conquistar uma cidade. Provérbios 16:32. Perceba, o mundo te ensinou a conquistar tudo, menos a si mesmo. Mas e se você decidir mudar isso? Se pela primeira vez escolher calar o barulho externo e ouvir o que de verdade pulsa aí dentro? Se começar a separar o que você realmente quer do que foi condicionado a desejar, é nesse ponto que a maioria desiste. Porque esse caminho não é confortável, é silencioso, é solitário, é profundo, mas é também o único caminho para a liberdade. E você sente isso, porque se chegou até aqui, é sinal de que algo dentro de você está se mexendo. Talvez você ainda não saiba como começar, mas já sabe que não quer mais continuar igual, e esse é o começo de tudo. Você já percebeu que tudo no mundo gira em torno do desejo? Desejo por prazer, por status, por atenção. Mas quase ninguém te ensina o que fazer com essa força. A maioria só consome, só reage. Poucos são os que transformam. Napoleon Hill chamava isso de transmutação da energia sexual, uma das leis mais poderosas do sucesso que ele revelou em Pense e Enriqueça. Segundo ele, a energia do desejo, quando redirecionada com inteligência, se torna foco, criatividade, persistência. Mas quando mal usada, destrói. É como fogo. Na lareira certa, aquece a casa. Solto no mato,
vira incêndio. A Bíblia confirma esse princípio. José, filho de Jacó, foi seduzido pela esposa de Potifar. Ele era jovem, forte, desejado. Mas disse não. Preferiu manter sua integridade e foi preso. No mundo de hoje, diriam que ele perdeu a chance, mas Deus via tudo. E mais tarde, José se tornou governador do Egito, porque ele soube o que muitos homens não sabem. Domínio hoje é poder amanhã. A pergunta é: o que você faz com seu desejo? Você usa ele para se sentir vivo por 10 minutos? Ou transforma essa energia em algo que te faz crescer por 10 anos? Transmutar não é reprimir, é redirecionar. É olhar para o impulso e dizer: eu te vejo, mas eu comando. O homem que domina, seu desejo não é frio, ele é perigoso. Porque ele age por escolha, não por carência. Você consegue perceber a diferença? Um age para impressionar, o outro para impactar. Um precisa de aplauso, o outro vive de propósito. E aqui vem a parte mais difícil. Transmutar é uma guerra, não contra o mundo, contra você mesmo. É dizer não quando tudo grita sim. É segurar o impulso quando todo o seu corpo quer ceder. É escolher o caminho estreito, o invisível, o que ninguém vê, mas que Deus observa. Napoleon Hill dizia: todo homem que conquistou algo grandioso dominou primeiro a si mesmo. E a Bíblia reafirma em 1 Coríntios 9, 27, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Isso é transmutação. Mas o mundo não quer que você descubra isso, porque um homem que se governa não é manipulável. Ele não se dobra por likes, não se perde em festas, não precisa provar nada para ninguém. Ele anda em silêncio. E o silêncio dele incomoda. Porque onde todos gritam por atenção, ele permanece inteiro. Onde todos imploram por desejo, ele entrega direção. E aí acontece algo raro, a presença dele pesa, porque ele carrega algo que não pode ser comprado, algo que não pode ser ensinado em vídeo curto, algo que só se conquista no escuro, quando ninguém vê. Disciplina, clareza, poder interior. E aqui você pode estar se perguntando: mas como começo? A resposta é simples, mas não fácil. Você começa toda vez que recusa aquilo que te distrai, toda vez que escolhe o propósito ao invés do prazer imediato. Toda vez que honra seu tempo, sua energia, sua visão, mesmo que ninguém entenda, porque no final o mundo recompensa o homem que constrói no silêncio. Mas antes de tudo isso, você precisa decidir. Decidir que vai parar de correr atrás do desejo e começar a correr atrás do propósito. Decidir que a partir de agora sua energia vai ter direção, não mais para agradar, mas para realizar. E se isso fizer sentido para você, respire fundo agora, porque está chegando a hora de ir mais fundo, de entrar naquele território onde poucos entram, o território do silêncio, do vazio, da guerra interna, onde a maioria foge, mas onde os fortes se formam. Você já sentiu aquele vazio quando ninguém responde sua mensagem? Aquela ansiedade que aparece no silêncio, como se algo dentro de você gritasse: será que eu ainda sou importante? Esse sentimento é mais comum do que você imagina. E ele diz muito mais sobre você do que sobre os outros. A verdade é que a maioria das pessoas vive como viciadas, não em drogas, mas em reflexo. Elas precisam ver alguém reagindo, desejando, curtindo, olhando, para sentirem que existem. Napoleon Hill falava sobre o inimigo invisível, aquele que vive dentro da sua mente, sabotando suas decisões. Essa voz não grita, ela sussurra e diz coisas como: você só é alguém se for notado. Se ninguém te desejar, você não tem valor. Se você não impressionar, será esquecido. Mas isso é mentira, e é uma mentira antiga. Bíblia nos lembra: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Jeremias 17:9. Ou seja, nem tudo o que você sente é verdade. Você precisa entender: o vazio não é o inimigo. O vazio é o espelho. É nele que você vê o que realmente existe dentro de você. Não o que os outros projetam, não o que o mundo exige, mas o que você é quando está só. O problema é que fomos treinados a fugir desse silêncio, porque ele incomoda.
porque ele revela. Mas só quem encara o silêncio de frente é capaz de se reconstruir. Napoleon Hill dizia que o controle dos pensamentos começa no reconhecimento dos impulsos. E só é possível reconhecer um impulso quando você não está distraído. Por isso o silêncio é perigoso. Ele tira suas muletas. Ele não te distrai, ele mostra. E muitos não aguentam essa visão. Preferem seguir vivendo no barulho, correndo atrás de prazeres curtos, buscando aprovação no olhar dos outros, se moldando à expectativa alheia. Mas o homem que deseja ser livre precisa passar por esse deserto. É nele que o ego grita. É nele que a carência aparece. É nele que a verdadeira transformação começa. Jesus passou 40 dias no deserto antes de iniciar seu propósito. Ali enfrentou a fome, a solidão e a tentação, mas saiu de lá mais forte, porque soube quem ele era, mesmo quando ninguém aplaudia. E você, sabe quem é quando o mundo se cala, consegue se olhar no espelho e dizer que sua paz não depende de mensagem respondida, de olhar admirado, de curtida em rede social? Consegue de verdade viver sem mendigar validação? É aqui que muitos param, porque ser ignorado machuca, mas mais doloroso ainda é descobrir que você mesmo se ignora todos os dias, tentando ser quem não é. Mas a boa notícia é, a reconstrução começa no momento em que você decide que vai parar de implorar e começar a se levantar, não de um salto, mas em silêncio, com passos firmes, com pensamentos claros, com uma decisão que poucos têm coragem de tomar: assumir o controle da própria mente. Você não precisa de barulho para existir. Não precisa de plateia para se valorizar. Você precisa de clareza, de disciplina, de direção. E tudo isso nasce no silêncio, naquele espaço onde ninguém te aplaude, mas Deus te vê. Onde ninguém te chama, mas você se escuta. Onde, mesmo em silêncio, você começa a afirmar internamente: pausa. A partir de agora, quem manda sou eu. Não precisa dizer em voz alta, mas sinta essa frase cravando dentro de você como uma âncora, porque ela não é uma frase bonita, é uma escolha. A escolha de não viver mais como marionete emocional. A escolha de não deixar o desejo te arrastar. A escolha de se tornar o autor da sua história, e não só o personagem. Você sente que chegou a hora de falar menos e escutar mais, de reagir menos e agir com mais clareza, de parar de mendigar e começar a liderar. O mundo está cheio de homens carentes, mas carência não constrói nada. Quem constrói é quem sustenta o silêncio, é quem anda em paz, é quem aprende a ficar sozinho e não se sente solitário, porque carrega algo dentro que o mundo não consegue dar, nem tirar. E isso, meu amigo, é o começo da verdadeira força. Chegamos ao ponto mais sensível, porque depois do silêncio vem a decisão. O que fazer com tudo isso que você descobriu sobre si mesmo? A maioria para por aqui. Eles entendem, se emocionam, sentem, mas no dia seguinte voltam ao automático. Porque aplicar é mais difícil do que ouvir. Mas você não chegou até aqui por acaso. Se aguentou atravessar o desconforto do espelho, o silêncio do deserto, a fome de validação. Você está pronto para algo maior. A partir daqui, começa a construção. E essa construção exige autonomia emocional. O que é isso? É não depender mais do olhar dos outros para se sentir inteiro. É parar de mendigar amor, aprovação, afeto. É produzir sua própria energia, sua própria luz. Napoleon Hill chama isso de independência emocional e mental. A capacidade de manter seu estado interno firme, mesmo quando tudo ao redor balança. A Bíblia também fala disso quando diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. Ou seja, a fonte da sua força não está fora. Está dentro, está em Deus, está em você. E quando isso acontece, o jogo muda. Você não age mais por desespero. Você escolhe, você seleciona, você constrói com solidez. Aos poucos, seu ambiente muda. As pessoas ao seu redor sentem a diferença. Você fala menos, mas sua presença pesa. Você não busca ser desejado,
Você se torna memorável, porque o homem que se basta não precisa impressionar. E nesse momento algo mágico acontece. Você começa a usar toda aquela energia do desejo que antes era desperdiçada para construir, para criar, para realizar. É como se tudo que te consumia agora passasse a te alimentar. Napoleon Hill dizia: a energia sexual é a mais poderosa de todas as forças humanas. Quando bem canalizada, ela pode elevar um homem ao topo de qualquer área. Você entende o que isso significa? Que não é para você se apagar, é para você acender, no lugar certo. Você não nasceu para viver correndo atrás. Você nasceu para andar no seu tempo, na sua rota, na sua direção. E o segredo para isso é foco. O mundo está cheio de distrações. O desejo é uma delas. Mas o homem que domina seu foco, domina tudo. Ele não se perde em vaidades, não se esgota em relacionamentos rasos, não se fragmenta tentando agradar. Ele observa, ele age, ele entrega. A Bíblia diz em Provérbios 4:25, olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante. Isso é foco, isso é direção, isso é domínio, e você precisa entender. Enquanto o mundo está ocupado correndo atrás de corpos, status e curtidas, os construtores de legado estão em silêncio, focados, criando coisas que duram. Porque quem aprendeu a transmutar o desejo, transforma impulso em propósito, transforma necessidade em serviço, transforma carência em legado. E esse é o maior segredo. O desejo não precisa ser eliminado. Ele precisa ser governado. Você não mata o fogo. Você constrói com ele. Você não apaga a paixão. Você dá direção. E quando isso acontece, você não é mais arrastado pela vida. Você a conduz. Nesse ponto, você não precisa de aplausos, nem de promessas, nem de likes. Você carrega dentro de si uma força que não precisa de tradução. Ela é percebida, silenciosa, imbatível. Você chegou até aqui. E se isso ressoou dentro de você, é porque algo já começou a mudar. Talvez ainda seja uma faísca, talvez já seja um incêndio, mas agora a escolha é sua. Você pode voltar a ser o mesmo, ou pode escolher sustentar isso que nasceu. E se escolher sustentar, então já sabe o que está prestes a dizer, mesmo que seja em silêncio. Agora quem manda sou eu. Sim, escreva. Não para provar para os outros, mas para deixar claro para você mesmo que algo mudou. Escreva cada vez que o velho eu tentar voltar, cada vez que o desejo quiser te arrastar, cada vez que a carência bater a porta. Porque a partir de agora, você não vive mais para agradar, você vive para governar. E o mundo ainda não está preparado para homens assim. Mas você está.